Muito bem-vindo, pessoal, a mais um Findcast. Como sempre, um prazer estar aqui ao lado do meu sócio, Fábio Gabay. Hoje com um convidado especial que ele trouxe, que já fez esse pedido já há um bom tempo. Tenho certeza que vocês já vão gostar muito do papo. A gente já vai apresentar ele aqui. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo engajamento que vocês vêm trazendo para a gente nas redes. É impressionante, a gente fica muito contente e feliz de já estar perto do número de 50 mil inscritos, Gabay. Muito bom. E agora o foco é a gente chegar em 100. Vamos chegar. É isso aí, é isso Quem mesmo. sabe esse ano ainda. É uma meta agressiva aí. Com certeza. Bom, mas antes de passar aqui a palavra para o Gabay, porque hoje quem vai apresentar é o Gabay, uma honra, convidado. Uma honra. Exato. Eu gostaria de fazer um agradecimento aqui especial aos nossos parceiros de sempre da casa. Primeiro o Mackenzie, que eu acho que é um parceiro de mais longa data nosso. A Vinícola Maria de Uco, que gentilmente sempre nos cede os vinhos aqui para esse podcast e que sempre é sinal de elogios, né? Pelos nossos convidados, né? E a VIP Office, que é do nosso amigo, uma pessoa que eu admiro demais, Thiago Baff. Escritórios compartilhados, o maior do Brasil, mais de 5 mil posições. Esses são nossos parceiros. A gente tem mais um que está fechando contrato agora. Logo mais. Contrato agora, exato, do mundo de investimentos. Tá? Uhum. Só que no próximo episódio eu compartilho com vocês, vai ser um prazer. Então, Gabay, as honras ficam contigo agora. Uma honra de verdade. Eu tô louco aqui para ouvi-lo. Já tive muita troca e posso dizer que sou orgulhoso de poder chamá-lo de amigo hoje, esse nosso convidado. Acho que muita gente conhece, uma agenda disputadíssima, diga-se de passagem. Então a gente tentou meses atrás, alguma agenda com ele, mas obviamente grandes veículos aí, brasileiros e de fora também, né, ocupando bastante parte da agenda dele, porque obviamente é uma história muito bonita e representa aí uma grande empresa de um setor importante, de um setor pujante. Então naturalmente era do nosso interesse também entrevistar aqui Júlio Brito. Júlio Brito, só uma intro que talvez muita gente já saiba de boa parte dos dados aqui, mas eu gosto de contar também do lado pessoal. Só um heads up aqui, natural de Torixoréu, Mato Grosso. Isso mesmo. 59 anos de idade, casado há 36 anos, 3 filhos e, como ele carinhosamente diz, um neto e meio, porque tem uma por vir. Então tem o Theo já e a Beatriz por vir. Hoje o Júlio é General Manager da Swile, a companhia francesa líder no mercado de benefícios flexíveis. Dados dos mais diversos aqui que comprovam o sucesso da empresa, obviamente sob gestão, né, do Júlio, mais de 700 mil usuários ativos hoje. Objetivo de 1 milhão de usuários ativos, porque contando os inativos eu sei que já passa disso, mas 1 milhão é a meta até final de 2025. E temos inúmeros outros dados, como crescimento de faturamento, a gente vai explorar isso durante a conversa aqui. Mas queria então, portanto, passar aqui a bola para esse meu amigo, parceiro de longa data, com quem, diga-se de passagem, a gente vai falar sobre isso também, com quem eu pude ter a oportunidade de acompanhar na Cielo. Nós fomos contemporâneos de Cielo, uma empresa, né, que está na nossa história. E depois disso, obviamente, mantivemos contato e parcerias que eu espero que seja para a vida. Júlio, parceria total, prazer estar aqui contigo, prazer te receber e poder passar a bola para você. Quer mandar um abraço, um oi aí para todo mundo e poder, por gentileza, né, começar a contar um pouco da sua história, se eu puder já emendar com um pouco desse lado pessoal, que eu sei que você é de Mato Grosso, mas a família está em Salvador, operação aqui em São Paulo, enfim, um monte de loucuras que a gente vai falar aqui hoje, mas fica à vontade para já fazer também um pouco da intro aí. Que legal, Gabay, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, é um prazer rever o amigo sempre aí, Phil também. Você falou das dificuldades de casamento de agenda, mas aconteceu. Aconteceu. Eu acho que isso aqui é bom, né? Você estava falando de Mato Grosso, eu adoro a minha cidade. Torixoréu é um nome indígena, ele significa pedra preta. Não é Tupi-Guarani, porque é da origem das tribos Chavante. É uma cidade muito pequena,
É uma cidade que atualmente tem 4 mil habitantes. Você 4 imagina mil que habitantes. há 59 anos atrás, quando eu nasci, não tinha mil. Não tinha nem 1000 habitantes, né? Venho de uma família humilde, de pai caminhoneiro. Meu pai faleceu, já tem quase 14 anos que ele faleceu. Minha mãe foi costureira, professora de escola pública, aposentada. Ela mora lá em Torixoréu. É o tipo de pessoa que ainda senta na porta de casa ao final da tarde, numa cadeira de fio. E todo mundo a conhece. Não tererê, porque tererê é mais do Mato Grosso do Sul, né? Mas meus filhos adoram tererê. E aquelas cadeiras com aqueles plásticozinho, fio, assim. Cadeira de fio. Ainda acontece isso. Eu adoro quando eu vou lá, até porque na realidade não só volto às origens, mas eu acho que assim, eu saio de lá... não sai de lá, né, Júlio? Não, eu saio de lá com uma carga de energia tão legal, positiva, cara. Ainda mais, Júlio. Ainda mais, com toda certeza. Isso recarrega, né? Eu acho que família faz com que a gente fique bem mais preparado para todos os desafios que a gente enfrenta no dia a dia. E você sempre teve essa visão da família ser muito importante ou foi uma coisa que você desenvolveu no início do LinkedIn dele, cara. Na realidade, eu sempre tive, porque, como eu disse, eu sou de uma família que é tradicionalmente católica, muito próxima, e a família da minha mãe é uma família muito, mas muito próxima mesmo. A família do meu pai também, tá? Mas a minha mãe muito mais, com quem ela conviveu. Pra você ter uma ideia, minha mãe, ela mora na casa ao lado da casa que foi dos meus avós, e na casa do fundo, cujos 3 quintais são interligados, mora a minha irmã. Então, para você ter uma ideia de quanto a nossa família valoriza a proximidade, valoriza as relações. Que legal. Então, eu venho de lá, estudei escola pública a minha vida inteira. Tá? Inteira que eu falo enquanto ensino médio fundamental, né? Fundamental e médio, que na minha época era 2º grau, né? Era 1º e 2º grau, né? Depois eu entrei no mercado de trabalho muito cedo. Você estava falando de Cielo aí. Cielo foi uma empresa onde passei 15 anos da minha vida corporativa. Antes da Cielo, eu passei 16 anos no Banco do Brasil. Para ser mais exato, 15 anos e 11 meses. Estava quase completando 16 anos. Vale 16, né? Vale 16 é legal, 16. Né? Depois eu passei por Banco Safra, passei pela atual líder de mercado aí no setor de benefícios. Estou na Swile aqui já há mais de 3 anos e passei entre Banco Safra e a líder atual de mercado. Eu passei 8 meses na Ankara Ivanhoe. Que é uma holding de shopping centers, aí, uma holding canadense. Não só eu falo holding de shopping centers, na realidade, ela trabalha em real estate, lá no Canadá. Mas no Brasil, ela se especializou e trabalha, o foco dela é gestão de shopping centers. Tá bom. Eles fazem gestão hoje de mais de 25 shoppings no Brasil. Compete com Multiplan. Isso, compete com Multiplan, com BR Malls. A Ankara está... Hoje, né? BR Malls agora é Allos. A Ankara está entre os maiores do Brasil hoje. Trabalhei lá também, passei uma temporada lá. É um pouco da minha carreira, um pouco da minha vida. 3 anos agora na Swile, como você disse. Uma empresa que há 3 anos atrás nós começamos com 80 mil, passei mais exato 78 mil usuários ativos. E nós foram quase 10 vezes aí. Agora. Quase 10 vezes aí o crescimento e já estamos com 700, já passamos dos 700 mil. Parabéns. 10 vezes de crescimento em usuários ativos em 3 anos. Em 3 anos. 3 anos. O time frame aí, de 3 anos. E falar assim, tem um 23 no meio, né? Que foi um ano difícil para o mercado. Sim, sem dúvida, né? Eu acho que foi um ano extremamente desafiador, mas como eu te disse, eu acho que a minha vida é movida a desafios. E otimismo, né? Claro, né? O pessoal na Swile diz, o nosso CEO global, ele fala que ele nunca viu uma pessoa tão otimista que nem eu. Eu falei assim, calma, mas não é assim. Não é excesso de otimismo, é que eu vejo o copo meio cheio e faço questão de ver o copo meio cheio e buscar ali o que tem de oportunidades. Sim. Acho que oportunidade no mercado, oportunidade na vida. E se falando em vida, como eu disse, eu venho de uma família muito humilde, né? Estudei escola pública, até porque na realidade não tinha escola particular na minha cidade. Se tivesse, não teríamos condições de pagar. Tem mais essa, né? Sim, mas me mudei para Goiânia, na época de Banco do Brasil, eu mudei para Goiânia e onde eu ingressei na faculdade. Acabei abandonando um curso de economia, abandonei o curso de matemática inicialmente, depois economia. Falei, cara, não tem muito a ver. Gosto de números, gosto de finanças, mas exatas demais, às vezes complica, porque você tem que parar muito tempo e para raciocinar, para exercitar. E, cara, eu sou muito dinâmico, como você sabe. Não dá para eu parar e ficar fazendo cálculos por 3, 4, 5, 6 horas, tá? Eu quero dinamismo de negócio, eu quero fazer conta rápida, é claro, com precisão, tá? Para que a gente possa, inclusive, fazer também bons negócios, né? E daí eu fui para Goiânia, de Goiânia me mudei para o interior da Bahia, passei uma temporada no interior da Bahia, depois fui para a capital, fazendo carreira no Banco do Brasil. Sua esposa, foi lá que eu conheci minha esposa.
esposa no interior da Bahia. Oh, beleza. E ela me acompanhou e me acompanha a minha vida inteira. Você falou que ela fica em Salvador, mas ela vem a São Paulo também. Direto. A minha vida ela está entre São Paulo, Salvador, Brasília, França, E Torixoréu. Torixoréu, com toda certeza, porque eu tenho que ir lá pelo menos 3 vezes ao ano para ver minha mãe, ela briga meus contigo irmãos, também, né? meus tios. Porque na realidade faz muito É um sentido isso cidadão aí, do né? mundo, né? Porque tem rapaz, muitas outras eu gosto, cidades que viu? você comentou com a gente aqui antes. Eu já morei em Manaus, eu morei em 4 cidades no interior da Bahia, morei em Salvador, morei em Goiânia, Torixoréu, morei em BH, quando eu fui em Manaus, na época de Visanete, a Cielo, eu fui responsável por 4 estados lá na região norte, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. E aí depois São Paulo, né? Então hoje eu fico entre São Paulo e Salvador, porque tem minha esposa, tem meu neto que está em Salvador. Sim. Ela vem para cá, às vezes ela passa uma semana, 10 dias, eu vou para lá, tento passar uma semana por mês lá, quando eu não consigo ela vem, porque quase todos os finais de semana eu vou para Salvador. É um pouco da minha rotina, tá? Básica, né? Tipo o Tom Hanks no filme O Terminal, mais ou menos. Tranquila, né? Mais ou menos, cara. Não fale em terminal não, porque eu me lembro das minhas aventuras de voos aí, que são várias, estávamos Então, falando agora há já pouco que- nos bastidores, né? Já que a gente tá falando da sua vida, né? Desse agito, eu vou perguntar, já começar forte aqui. Como isso impacta positivamente ou negativamente o teu negócio? Eu acho que impacta muito mais positivamente em função da energia que eu despendo, em função do que eu injeto de otimismo, sabe? Da energia positiva no dia a dia com o meu time. Desculpa a possessividade, mas o nosso time, né? Com o time Suaio aí para executar, tá? E estar enfrentando os desafios que a gente tem no dia a dia. O time Suaio Eu acho que é muito mais positivo. Está muito mais concentrado em São Paulo, mas nós temos pessoas espalhadas no Brasil, nas diversas regiões do Brasil. São quantos Não funcionários? somente comercial, hoje 220 funcionários. 220. Perfeito. Nossos concorrentes aí, tem concorrente com 500, com 600, com 1.000, alguma coisa. Mas a gente tem um foco muito grande em eficiência também. É uma empresa digital. Nós somos uma empresa nativa digital. A Suaio já se lançou no mercado francês, que é um mercado que atualmente tem 45% do volume de transações em papel ainda. Antes da pandemia era mais de 90%. Caraca. E a Suaio se lançou há quase 7 anos atrás no mercado de forma digital. Totalmente disruptiva, chegou para impactar o mercado de uma forma completamente diferente e muito mais positiva. Tá? Quando a gente pensa que a gente tem questões relacionadas a ESG, a sustentabilidade aí, tá? E você trabalhar com papel ainda, com o voucher de papel, isso eu acho que é totalmente antagônico, né? Ainda mais com um mundo de meio de pagamento financeiro Mais do dinâmico. Brasil, que é super avançado, né? Vários toda canais, certeza. vários meios, né? De se pagar, exato. Claro, tudo ainda você vê, fazer papel. o Brasil há 21 anos atrás começou com dinheiro de plástico no mundo de benefícios. Tá? E na França há exatos quase 7 anos atrás com a Suaio. Suaio disruptou o negócio, disruptou o mercado. Você falou que nós somos líderes em benefícios flexíveis na França e já temos hoje, no geral, mais de 33%, quase 34% de participação no mercado francês. Caramba. Uma empresa com 7 anos é um pouco do que a gente está trilhando aqui no Brasil também. Pretende replicar E aqui. pretendemos replicar esse crescimento, pretendemos replicar o sucesso em função da forma diferenciada que a gente atua, levando muito mais facilidade para o colaborador, levando muito mais facilidade no onboarding, na dashboard, nas informações, no digital, para o RH também. Porque o RH precisa O RH ter... é o seu grande cliente, né? Júlio? Então, e a grande gente tem que parceiro. pensar em facilidades para o RH constantemente, tá? E facilidades essas que possam fazer com que eles tenham muito mais tempo, que não despenda tanta mão de obra com conciliação, com pedidos, com pedido de liberação, com lançamento, mesmo, né? burocracia no geral, e que faça a coisa de muito mais simples, como nós fazemos, para que ele tenha mais tempo até para o ócio criativo, para a criatividade, para a inovação e para focar, por que não dizer para focar em pessoas? Tá? O RH cuida de gente. Eu sempre me faço aquela pergunta, quem cuida do RH, né? Eu acho que somos nós, eu acho que a gente tem que ter um olhar enquanto líderes, enquanto CEOs aí, a gente tem que ter um olhar diferenciado, inclusive para o time de pessoas, o time que cuida de pessoas. Perfeito. Tá? E o time que cuida de pessoas, enquanto parceiros aqui na Suaio, a gente entende que eles têm que ter muito mais facilidade no dia a dia para ter tempo para criatividade, para inovação. Concordo. E para gerir gente, para buscar desenvolvimento de pessoas. Ô, Júlio, você está falando de gente, me lembrei, só retomando um ponto que você falou você fez curso de matemática, economia, tudo isso é importante, esse negócio dos números, é importante para o seu papel, Sem obviamente, né, a questão da ciência exata em si.
Mas eu te conheço já há bastante tempo e você está falando a palavra gente aparece com frequência, né? E tem até, só curiosidade, vou aproveitar para usar desse dado aqui. Eu soube, não sei quantos meses fazem isso, mas um dos seus movimentos recentes aí com a Swile, preocupado com gente, era facilitar a chegada das pessoas ao escritório e tudo, né? E aí acho que você mudou a Swile de sede e tudo para que a galera chegasse no escritório. Isso aconteceu mesmo? Como é que foi isso? E da onde surgiu essa ideia? Legal. E diferente, né? Que não é comum. E o escritório lindo, né? Diga-se de passagem. Então, mas o novo escritório vai ser muito mais bonito. Você pode ter certeza disso aí. Não tá pronto ainda. Não está pronto. A previsão é final de janeiro, mais tardar. Eu acredito que final da primeira quinzena de fevereiro a gente se muda para lá. Eu fiz, você está falando, eu sou formado em humanas, né? Eu sou da área de administração, eu fiz administração com habilitação em marketing. E o meu primeiro MBA, falando primeiro porque eu fiz 3, né? Acho que você não pode parar de estudar, você não pode parar de se desenvolver, né? É o lifelong learning. Sempre, tá? Meu primeiro MBA foi em gestão estratégica de pessoas. Tá? Naquela época eu geria muito mais de 200 pessoas, cheguei a gerir mais de 400 na minha época de Cielo. E eu falei, poxa, eu preciso entender mais de gente. No meu curso de administração, eu tive 3 semestres de psicologia. Sendo 2 deles psicologia do consumidor, e eu gostei da matéria. Tem psicologia? Não? Tem, e principalmente no marketing, né? Eu fiz engenharia, cara. Eu fui com a ciência exata, eu não sirvo de exemplo, mas esse aqui é administrador. Somos colegas, isso aí, né? E eu gostei, cara, eu gostei da matéria. Eu acho que tinha alguns tópicos que falavam, inclusive, de entendimento mais da mente humana. E eu falei, cara, eu preciso entender mais de gente para trabalhar com gente. Eu sempre digo o seguinte, é uma velha máxima minha, eu falo isso sempre que eu tenho oportunidade. Eu acho que trabalhar com gente nunca foi e não vai ser fácil. Nossa Senhora. Mas é muito bom e gratificante. Mas para trabalhar com gente, eu acho que você precisa gostar de gente, você tem que entender de gente, mas eu dou um passo atrás, você tem que ser gente. Tá? Senão, cara, eu acho que você não consegue trabalhar. Já temos um corte aí. Esse é muito bom, aprendizado para todo mundo. Com certeza, sem dúvida. E daí, assim, o foco em pessoas, ele faz parte do meu dia a dia, porque eu entendo o seguinte, cara. As pessoas são a real fotografia da empresa. Tá? Eu sempre digo o seguinte, cuide das pessoas, elas cuidarão do seu negócio. Tá? E o cuidado, eu acho que ele vai desde o momento em que você pensa que na dificuldade do trabalhador, principalmente vivendo numa cidade como São Paulo, qual a dificuldade que ele possa vir a ter para se locomover. Estávamos falando agora há pouco de ontem, que foi um dia caótico no trânsito de São Paulo. Eu passei por isso, né? Cheguei em cima da hora num evento que eu participei, em função do trânsito. Então nós ficamos a fazer um estudo. Nós começamos a perceber que nós temos um modelo de trabalho híbrido e que em alguns dias o escritório, não vou dizer que estava vazio, mas tinha bem menos pessoas do que a gente tinha de expectativa. Então nós temos café da manhã, nós temos frutas, a gente tem do iogurte, é o que você imaginar de itens de alimentação voltados para a vida saudável, a gente tem lá pensando no bem-estar do colaborador. Mas você precisa se programar, inclusive, como é que eu abasteço uma geladeira, como é que eu abasteço uma cesta de frutas, um café da manhã, um pão na chapa e aí por diante. Tá? E a gente viu que em alguns dias, de repente, começa a sobrar um pouco de alimentos. Mas por quê? Por que as pessoas não estão vindo? Vamos fazer uma pesquisa aqui. Encomendamos uma pesquisa de geolocalização. Nessa pesquisa, nós detectamos que 38% dos colaboradores eles demoravam até 1 hora para chegar no escritório. E nem necessariamente moram tão longe assim, só demoram 1 hora. Até 1 hora. Às vezes 1 quilômetro. Mas só que tem um detalhe. Sobrava 62% que era acima de 1 hora. Meu Deus. Eu falei, gente, nós temos um problema aí. Vamos fazer alguns estudos, de várias outras regiões da cidade. E chegamos à região atual, que é a região da Avenida Paulista. Na região da Avenida Paulista, com os CEPs cadastrados que nós temos hoje no banco de dados dos colaboradores, né? Nós detectamos que 61% vão chegar até 1 hora. Caramba. Aí, meu caro, bem, eu acho que assim... Olha, eu não lembro de ter primeiro grande feito isso assim. Nunca também, mas imagina aí o reflexo disso em produtividade, eficiência... Satisfação. E satisfação. Porque satisfação ela resulta em muito mais produtividade, né? Funcionário satisfeito, funcionário mais produtivo, né? FIB, né? O Felicidade Interna Bruta. Com toda certeza. Quanto mais feliz o time, mais ele produz. Com toda certeza. E aí o que acontece, cara? Assim, eu acho que o trabalho inicial foi de fazer esse levantamento de geolocalização. Foi a discussão interna entre nós aqui, mas depois eu tinha que convencer o board também, né? Porque isso demandava investimento.
Nós fizemos investimento há 2 anos atrás. Nós fizemos investimento para o escritório que você falou que é lindo. Sim. E aí? E esse imobilizado, o que a gente faz? Porque a gente vai ter que desmobilizar. E o novo escritório, de repente, no mobiliário que tem lá não condiz com o layout, com a formatação. E aí eu tinha que convencer o board também. Tá? Tinha que convencer o CEO Global de que essa mudança é uma mudança que a gente acredita e aposta que ela é benéfica. Tá? Foram várias reuniões, uma delas, inclusive, pessoalmente na França. Tive que ir lá fazer a defesa também por conta desse tema. Esse tema, na realidade, foi que norteou a minha viagem. E aí eu falei, porque nós precisamos de fazer uma discussão, e discussão a nível de diretoria executiva e de board. E o tema, só curiosidade, desculpa a gente te interromper, mas o tema surgiu de você? Você que teve essa sensação do escritório? Ou alguém cantou a bola? Eu sou o cara mais incomodado hoje porque eu gosto de presença. Eu gosto de pessoas. Agora você Vamos dar as mãos aqui. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, eu gosto do contato, eu gosto do relacionamento. Calor humano. Então, assim, na realidade, eu comecei a mostrar as minhas inquietações, mas aí depois o RH, o nosso time de pessoas, começou a quem teve a iniciativa de fazer levantamento e nos provocar. E falar, que tal se a gente mudar? Tá? E aí depois, é claro, com base disso, todo esse estudo, botei isso debaixo do braço, de uma forma figurativa de dizer, tá? E fui para a França para poder defender. Tá? Te asseguro que não foi uma nem 2 reuniões. Tá? Foram mais de 2 reuniões, depois a gente acabou convencendo. É um investimento alto. Nós estamos mudando para um prédio novo. É um prédio, inclusive, que é LEED. LEED é leadership em sustentabilidade, tá? em energia sustentável. Não é só AAA, é AAA e LEED. E aí, assim, buscamos também isso aí para conciliar com a pegada de sustentabilidade que a gente tem, que é não a eliminação, mas a mitigação do uso do plástico, a redução do uso do plástico no futuro, porque o nosso aplicativo também a gente tem hoje no mobile. Tá? Que é justamente para evitar, se o cliente quiser hoje que a gente não se associar a Swile, tá? Que a gente faça a gestão de benefícios e para os colaboradores, ele pode ter a opção, inclusive, de não emissão do plástico. A gente consegue fazer via mobile, a gente consegue fazer via aplicativo. Então, como está muito no nosso DNA, está muito na nossa pegada, eu acho que isso também não foi muito difícil de convencer o board. Tá? E é claro, né? Eu acho que assim, a gente está indo, como eu te disse, a gente está indo para esse novo prédio de 2 pavimentos, onde a gente vai ter um espaço modular, onde você muda, a gente consegue fazer eventos, auditório, eventos com clientes. Então, assim, tem todo um objetivo, tá? Por trás dessa mudança. Além também. Até da questão dos colaboradores, é o ponto principal, agora, mas tem um monte de ganho. A gente quer colaborador satisfeito, a gente quer um espaço muito mais interativo e nós possamos também realizar os eventos que a gente faz, os nossos all hands aí, trimestrais. A cada encerramento de trimestre ou de quarta, a gente faz um encontro onde vem também a executiva da França e normalmente a gente tem alugado espaços. Então, por que não ter um espaço desse dentro de casa, onde, enquanto não está acontecendo evento, a gente transforma ele em salas de treinamento ou estações de trabalho. Então, ele é bem dinâmico, bem moderno. Você pode ter certeza que assim, vocês vão ser convidados para ir lá em breve. Eu quero um convite para conhecer. E vocês vão adorar, eu tenho certeza disso aí. Nós somos uma empresa pequena comparado ao número de funcionários que vocês têm, mas a gente também tem uma arquibancada, um local onde a gente sempre se reúne para a gente trocar informação, onde a gente alinha nossos direcionamentos para aquela semana ou para aquele mês. Então, a gente valoriza muito isso. Agora, a pergunta que eu ia fazer é: esse escritório, você já está preparado para uma expansão de colaboradores? Por isso eu te disse que nós alugamos 2 andares. Hoje vocês têm um, né? Hoje nós temos um pavimento, a gente está indo para quase o dobro do tamanho do que a gente tem hoje, pensando mesmo no futuro, tá? Pensando em investimento, pensando nas oportunidades que existem no mercado de benefícios no Brasil. A legislação mudou, né? O rebate hoje ele não é mais permitido. Isso foi reforçado recentemente através de uma portaria do Ministério do Trabalho. Então, nós temos um decreto-lei de novembro de 2021, que é o 10854. Nós temos um outro decreto-lei, que é o 11678, de 30 de agosto de 2023, onde o governo também ratifica isso aí. E ele proíbe rebate. Mais ou menos. E tem a portaria 1707 agora, de 10 de outubro, do Ministério do Trabalho, onde ele
onde ele realmente ele ratifica absolutamente toda a proibição do rebate, a proibição de prazo de pagamento ou até de criatividade, que a gente tem visto alguns concorrentes serem criativos tentando driblar a lei, tá? E dando outro tipo de benefício aí, tá? Para disfarçar o rebate, como forma de conquistar ou até de reter clientes. Mas quando eles fazem isso, eles colocam em risco também o futuro desses clientes. Porque o cliente que descumpre, ele também pode vir a ser penalizado. Ah, não sabia disso. Não só a empresa gestora de benefícios, tá? A provedora do sistema de benefícios, como também quem está recebendo. Quem está recebendo pode receber multa hoje de entre 5 e 50 mil reais e ser descredenciado do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Um descredenciamento, uma empresa de médio porte, de lucro real, inclusive, tá? Ele implica numa redução da dedução de 4% que ele tem do imposto de renda. Olha lá. Então, assim, você imagina que nós temos grandes empresas hoje no Brasil que já foram descredenciadas nos últimos 4 ou 5 meses aí pelo Ministério do Trabalho por estar totalmente ilegal no programa. Recebendo o benefício, tá? Recebendo o rebate. Mas o Ministério do Trabalho, a gente teve uma reunião recente em Brasília, e o ministro do Trabalho ele foi enfático. Ele foi determinado, ele disse que, inclusive, a partir de final de janeiro, mais tardar início de fevereiro, após o Enem dos concursos aí, o Ministério do Trabalho está admitindo 900 pessoas que vão trabalhar como técnicos e vão fiscalizar e vão penalizar. E vão penalizar também quem concede o rebate disfarçado. Então, explica, por gentileza, Júlio, até porque a gente tem todo tipo de espectador aqui, a questão do rebate. Fala aqui, explica rebate que é o rebate. Um desconto que o gestor de benefício normalmente dá para o RH quando assina um contrato com ele. Suponhamos que você hoje tem 100 mil reais de custo de benefício por mês com seus colaboradores. E tem empresa que dá desconto de 2%, de 3%, de 5%. Então você não recolheria 100, mas 95 mil. Mas por que ele faz isso? Tá? Como é que essa conta fecha? Porque normalmente quem aplica o rebate são as empresas do arranjo fechado. São os incumbentes. Então, por que ele faz isso? Porque como está no arranjo fechado, hoje ele tem contratos com taxas leoninas para supermercado, para o mercadinho da esquina, para a padaria, para o fast food, para o restaurante. É isso aí, porque nosso ganho ele é diferente. Nós não operamos no arranjo fechado, mas no aberto, ao passo que no aberto também nós disponibilizamos mais de 4 milhões de utilização. É uma das facilidades do arranjo aberto. Tá? Enquanto o arranjo fechado tem em torno de 300, 400 mil estabelecimentos afiliados para utilizar, você imagina que o colaborador, dependendo do bairro, da cidade que ele mora, ele não vai conseguir realizar a transação e não vai conseguir comprar o alimento ou a cesta dele. Eu acho que todos nós já passamos por isso, né? Do tipo, aceita esse vale, aceita esse vale? Não aceita. Então, conosco é diferente. Onde aceita a bandeira Mastercard, aceita o nosso cartão. Então é completamente diferente. É flexível nisso também, né? É flexível nisso também. Só... Mas aí como é que eles fazem hoje? Eles aplicam taxa de 5%, de 6%, de 7%, com taxa de antecipação, porque eles pagam com prazo de 30 dias, você sabe do que eu estou falando. Sim. Tá? Você trabalhou na Cielo, você sabe do que eu estou falando aí. Exato. E pagam com 30 dias, mas eles fazem antecipação com taxa de 10%, de 11%, de 12%, de 13%. Então acaba se tornando um sócio hoje do estabelecimento comercial. E por que o rebate ou o desconto ele é prejudicial para todo o ecossistema? Porque, na realidade, você que não tem o cartão de benefício, você acaba pagando por isso. Porque o mercadinho hoje, quando ele se sujeita a aceitar um determinado voucher ou vale, tá, e que ele paga 5%, que ele paga uma taxa de antecipação de 10%, ele embute isso no preço final do produto dele, para equilibrar. E quando ele embute no preço final do produto, quem tem o cartão e quem não tem o cartão está pagando por isso. É o que está pagando por isso. Tá? Então, eu acho que assim, o governo foi muito feliz, o Ministério do Trabalho foi muito feliz. O preço sobe mesmo na cara dura. Na cara dura. E aumenta a pressão inflacionária também. Exato, sem dúvida. Caramba. E acho que o ministro foi muito feliz ao determinar que isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer esse tipo de desconto? Esse desconto ele é dado em função até da concorrência. Por que a gente blindar mesmo. Mas por que a gente vê esse tipo de blindagem ou esse tipo de desconto aí para blindar ou para conquistar cliente? Por falta de atrativos ou pela não disponibilização de serviços diferenciados como o que a gente tem.
com onboarding digital, com uma rede ampla de estabelecimentos e aí por diante. O intuito básico do capitalismo, o intuito básico da concorrência, de você oferecer o melhor serviço possível para o cliente. sem o cliente dúvida. tem opção, né? E não comprar o cliente. Exato. Isso. Que isso é compra. Né? É o básico, né? Não cara, deixa de ser. da concorrência. Então, né? por isso, ministro, porque na realidade, sim, o PAT ele foi criado em 1976, vai fazer 50 anos já. Em breve, tá? Você falou que eu sei dos números. Eu falei inicialmente na minha faculdade, né, que eu abandonei matemática, abandonei economia. Já sobre números. Abandonei a economia, mas assim, um cara bom de números também, mas eu gosto de contas rápidas. E bom de memória, né? Também, memória, também. Então, ele foi criado há quase 50 anos atrás, tá? Para que o trabalhador ele tivesse uma alimentação melhor, com mais qualidade de vida e, consequentemente, mais produtivo. Sim. O governo, ao lançar o PAT, o Brasil é o único país no mundo, olha que é o maior mercado de benefício no mundo, é o Brasil, gira hoje mais de 150 bilhões de reais por ano. É muito, é gigantesco. A França é o mercado mais tradicional, é mais antigo. Você vê que nós temos consolidado. Nós temos 4 empresas francesas aqui que atuam em benefício. Tá? Verdade. É mais tradicional, mais consolidado, porque na realidade movimento trabalhista, tudo começou por lá. Mas aqui no Brasil, o PAT ele não surgiu em função de movimento trabalhista. Ele surgiu por iniciativa do governo para que o trabalhador fosse mais, tivesse uma alimentação melhor, mais qualidade de vida, mais produtivo. Ele sendo mais produtivo, aí peraí. A empresa fatura mais. Se a empresa fatura mais, isso implica em mais impostos. Por isso que o governo ele criou o mecanismo de isenção de imposto de renda até 4% para a empresa que resolve aderir ao programa e levar esse benefício para o trabalhador. O trabalhador mais feliz, a gente falou, é mais produtivo mesmo, né? Com certeza. Então a ideia é boa. Quer dizer, a ideia é muito boa, aqui, mas foi desvirtuada ao longo do tempo em função da concorrência, em função até da não existência de diferenciais para o cliente. Esses diferenciais nós temos. É por isso que a gente se lançou no mercado, é por isso que a gente veio de uma forma totalmente disruptiva. Para você ter uma ideia, hoje, no mundo tradicional, quando um RH decide que ele contrata um colaborador e ele começa a trabalhar, e se ele decidir que o trabalhador ele deveria receber o voucher, ou o auxílio mobilidade para ele, que tem então, um dos nossos cartões, uma das nossas contas é mobilidade, para que ele pegue o metrô, o trem, o ônibus dele, ou abasteça o carro e aí por diante. Tá? Ele, hoje, no mundo tradicional, se ela tiver um contrato com a empresa do mundo tradicional, ele tem que fazer um depósito na conta do colaborador, um adiantamento. Aqui não. O nosso cartão é um cartão no name. É um cartão que o número dele é associado ao CPF do colaborador e a gente deixa esse cartão de posse do RH. Então o RH entrega no mesmo dia para o colaborador e ele já pode ir para casa, inclusive comprar a passagem dele, tá? o vale dele no mesmo dia. Por que as tradicionais precisariam então depositar? Por que não tem essa vantagem? Porque é um cartão que é nominal. Ele é emitido, embossado, chipado, assim o nosso também é chipado. Sim, mas o nosso, a gente tem a inteligência de associar o número do cartão ao CPF. Tá? Lá ele processa todo um cadastro. É um cadastro pós-contrato que é conferido. Mas eles são obrigados a fazer dessa forma? Não, na realidade não é que eles são obrigados a fazer dessa forma, é que eles não foram criativos o suficiente para fazer da forma que a gente tem. Fazer da forma de você. Mas eles devem fazer. Sou muito sincero, tá? Não, falando que eu acho ótimo. E, cara, eu vou fazer uma pergunta que nunca fiz aqui no podcast, mas eu acho que é super relevante, ainda mais para você. Como é que você... O que você sugere para os empreendedores que nos assistem, os executivos que estão nos assistindo, em relação a Brasil daqui para frente? Como se posicionar? O que esperar? Eu te falei que eu sou muito otimista, né? Eu lembro de um evento que eu fui que você sempre. falava assim, então acho que qualquer evento ele deve ser otimista, cara. Eu sou otimista sempre. Eu acredito no Brasil, cara. Eu acredito no governo, independente do partido. Eu acho que um governo bem intencionado, ele pode tranquilamente pensar no bem da população através de várias iniciativas. Sejam elas voltadas à saúde, à educação, à cultura, à segurança, que eu acho que são princípios básicos aí, que quando você pensa, inclusive, na forma de você viver hoje nos grandes centros ou em qualquer lugar que seja, tá? E eu acredito o seguinte, a gente vive num mundo totalmente globalizado. A informação ela chega rápido, ela tá disponível, em qualquer canto, a qualquer momento ela está disponível, né? Então eu acho que empreendedor deve apostar e acreditar no país, acreditar na nossa economia. O Brasil sempre é um país que passou por dificuldades. Eu passei por vários planos econômicos.
Passei por Plano Sarney, Funaro, Plano Real, o que você imaginar. Mas eu estava lá no Cruzeiro Cruzado, Cruzeiro Novo. Tá? Então, assim, eu tenho 45... Collor, né? Collor também. Eu tenho 45 anos no mundo corporativo. Cara, 40. Então você imagina, eu comecei no banco. Eu passei os meus primeiros 16 anos no mundo corporativo, eu passei dentro de um banco. Então eu peguei todos os planos, com corte de zeros ou com aumento de zeros, com casa, com troca de moeda, com carimbo de cédula, o que você imaginar. Tá? Eu já passei trabalhando, inclusive, sem automação. Inflação de... Fazendo lançamento em ficha gráfica para poder controlar saldo de cliente. Então, assim, tudo isso eu já fiz, já passei por isso. Tá? E, cara, a gente sobreviveu muito bem. E melhorou, né? Claro que sim. E estamos melhores, eu acho que em função, inclusive, da tecnologia. Tá? A gente vive um momento diferente em termos tecnológicos, Sim. com a utilização da inteligência artificial. Então, acho que assim, o empreendedor ele tem que pensar hoje em investir em tecnologia, não esquecendo o fator humano. Em hipótese alguma, porque você tem que levar sempre em consideração, de novo, o fator gente. Você tem que levar em consideração as pessoas. Por trás de tecnologia tem gente. Tem gente que cria, tem gente que mantém, tá? Tem gente que utiliza. E eu acho que quando você é inteligente o bastante para trazer a tecnologia a seu favor, de novo, sobra tempo para se desenvolver, sobra tempo para criar. Pro ócio tá? criativo. E eu acredito de novo, tá? Eu acredito de novo eu acho que em evoluções. Eu acho que a gente vive um momento hoje no Brasil, passamos por momentos de resiliência, passamos sim, nós temos desafios na economia, temos sim, temos desafios na política, temos e teremos daqui a 2 anos também, tá? Mas eu acho Geopolítica, que né? mas eu acho que assim, a gente tá muito mais maduro hoje, tá? Para como o Brasil mesmo, como o Brasil, hoje, para muitos desafios, tá? E eu acho que assim, conselho, quem sou eu para dar conselho, né? Mas eu tiver que dar um conselho para o empreendedor hoje acredite no país, acredite nas suas ideias, tá? Vá lá, já provou desenvolva, resiliência, né? claro, sem dúvida, desenvolva, cara, e vai para cima. Agora, vá para cima, não sem antes fazer um estudo. Eu acho que assim, você estava falando de erros, quando você fala de erros de sucesso, cara, eu cometi vários erros na minha carreira, mas vários erros, tá? Acredito em gente, eu falo de gente, eu gosto de gente, mas eu cometi erro contratando gente. Também, todos nós. Tá? Porque a gente faz algumas apostas e que às vezes não dá certo. E eu acho que, eu falei um pouco de rapidez, de velocidade, tá? Eu acho que assim, velocidade no mundo dos negócios ela é importantíssima. Mas em determinados momentos, em determinadas ações, na adoção de determinadas estratégias, eu acho que a velocidade ela tem que ser reduzida, tá? Você tem que dar um stop, você tem que fazer algumas análises, algumas avaliações, antes de fazer algumas contratações ou antes de implementar ou até de se lançar a um novo projeto. Eu acho que você se lançar um novo projeto hoje sem fazer uma análise, tá? Uma análise estratégica, eu não vou dizer análise SWOT, tá? Não vou lá no conceitual de administração. Tem ingenuidade. É isso aí, mas eu acho que assim, cara, me permita, eu não sou um jogador de pôquer, tá? Mas me permita, me permita falar um pouco, né? Mas me permita falar um pouco da estratégia da estratégia do jogador de pôquer. Ele analisa tudo. Ele vê a mesa, ele analisa o concorrente, ele vê comportamento. Ele vê tudo. Até para definir a jogada. Então, eu acho que assim, quando você vai se lançar num projeto novo, você tem que fazer isso aí. Eu me lancei num projeto novo, alguns anos atrás, sem fazer uma análise, tá? Quando eu saí da Cielo, e não deu certo. Tá? Não deu certo, mas exemplo, só que eu passei por... Lição aprendida, né? Totalmente, eu acho que são lições aprendidas, sim. Eu passei 3 anos num contrato, exercitando muita resiliência, porque o projeto não foi adiante. Tá? Quem me contratou desistiu do projeto antes da minha chegada, só que eu já estava contratado. Meu Deus. Tá? E aí eu tive que desempenhar outras funções na instituição. Tive que fazer do limão limonada. Tá? E aí eu acho que assim, que me faz pensar, tá? Se jogue, por melhor que se apresente a oportunidade, avalie. Discuta, inclusive em casa, tá? Se for em casa, com quem foi aí que faltou, Júlio, porque assim, faltou. aí falando da questão do erro, do percalço que você pode ter vivido naquele momento, pegar esse como exemplo. Eu não chamo de erro, eu chamo de grande aprendizado. Um grande aprendizado. Você já viu que eu não gosto de falar de erro? A gente coloca isso para provocação, mas sim, a gente entende e criou esse nome justamente para enxergar não falar como... a palavra não, né? O Roberto Carlos mudou uma música dele, onde ele falava meu bem, meu mal, e ele fala meu bem, meu bem. Eu acho que é legal. O Bel Marx, ele fala, tem uma música dele que ele fala, ele excluiu uma frase que tem uma certa negatividade. Eu acho que atrai.
Tá? As palavras eu tenho que têm atrair força, coisas né? boas, cara. A palavra A tem gente força. fala isso bastante, O universo, né, cara? eu tenho que fazer com que o universo conspire a favor. Perfeito, cara, perfeito. É isso Mas aí. a dúvida que eu ia tirar, que eu acho que é legal e acho que todo mundo gostaria de ouvir, é se você pudesse voltar no passado, no momento que você tomou a decisão de fazer o movimento que você fez lá atrás. O que você faria diferente? Faltou análise mesmo de quê? De comportamento, tipo, que nem você falou do cara do poker, você entender que o cara que estava te contratando, talvez ele... De dados também, Eu né? acho que faltou, O que faltou? um pouco de cada coisa, e acho que faltou eu mergulhar no projeto e entender e buscar muito mais informações sobre o projeto. E buscar, inclusive, fora das pessoas. Fora das pessoas também que estavam ali. Tá? Eu não fiz isso. Não fiz isso. Você fala assim, foi ruim? Não. Cara, eu passei 3 anos exercitando resiliência. 3 anos com outro Criando aprendizado, criando mais casca e desenvolvendo outras funções que, quer quer não, fizeram muito bem para a minha carreira, para a minha vida corporativa. Tá? E outra, eu consegui fazer vários amigos lá. Eu consegui estreitar ainda algumas relações. Tá? Relações hoje que eu mantenho até hoje e que perduram. E eu acho que isso faz todo sentido na vida da gente, como pessoa e como profissional. Claro Por que sim. Né? Essa Claro é a que sim. questão, né? Se eu tivesse que voltar, eu mergulharia mais. Eu não sei se eu não iria. Sim. Eu não sei se eu recusaria, tá? Sim. Mas eu mergulharia mais, eu faria uma negociação, não em termos financeiros, mas eu faria uma negociação de expectativa, de papel, autonomia, de de realização. papel, de uma maneira completamente diferente. E, cara, assim, vou até desvirtuar um pouquinho, mas mantendo dentro da linha de raciocínio. É impressionante como a questão de você estar feliz, você trabalhar e você entender que todos os desafios que a gente passa te fazem crescer, né? Eu mesmo posso compartilhar uma questão da minha vida pessoal. Eu sempre fui, o Gabay sabe disso, muito workaholic, né? Hoje eu não tenho orgulho de falar isso, mas... eu tenho a consciência. Mas eu busco equilíbrio, tá? Então, eu estou em busca eterna desse equilíbrio. Certo. Um dia chego lá. Só que, por eu já ser assim desde muito novo, e eu ter começado muito novo a empreender, a estar no mundo executivo, eu tive lá atrás, quando nem se falava disso, burnout, crise de ansiedade. E isso, durante muitos anos... eu ficava, além de vergonha, eu ficava pé da vida. Porque, pô, eu tava tão bem aqui e tal, e aí isso me travou, isso me segurou. E você se sentia fraco, talvez. Exatamente. O Gabay viu um pouco disso. E hoje, com um pouco mais de maturidade e olhando um pouco para o que foi passado, se não tivesse acontecido esses episódios tão difíceis, eu não seria quem eu sou hoje. Eu acredito que sim. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Tem um fato curioso aí. Você está falando aí em burnout. Tem uma informação a meu respeito que eu não passei, a gente não falou. Né? Eu sou aposentado. Tá? Olha, você não Acredite parece, se cara. quiser. Eu tenho 45 anos já no mundo corporativo. Não tem como não ser. Eu tenho 59 anos de idade. A última coisa que eu imaginava ouvir nesse momento então, era sou isso. aposentado. Agora, olha o fato curioso. Tá? Quando você você passa pelo processo de aposentadoria, eu fui no INSS, eu tinha que marcar, agendei a minha ida lá, até para poder dar entrada no processo. Dar entrada no processo. E aí, assim, o que eles detectaram? Quando eles puxam a ficha sua, inclusive a passagem, recolhimento por todas as instituições. Eu não tinha ausência. Eu não tive licença médica. Eu não tive afastamento no meu trabalho. Eu acho que é muito em função da forma com que eu me dedico, com que... Você falou, otimismo eu acho que também é legal, mindset, traz coisas muito boas, mindset, a mente e tal. Mas a busca por equilíbrio também. Tá? A busca por equilíbrio constantemente. Eu acho que você tem que ter essa constância. Tá? Você tem que fazer... E outra, você tem que fazer aquilo que você gosta. Isso. Eu peguei um aplicativo hoje e o motorista me disse o seguinte, falei, cara, você parece que você é feliz. Ele falou assim, eu sou feliz porque eu não me sinto trabalhando. Eu faço uma coisa que eu gosto. Eu dirijo 12 horas por dia e é isso que me faz feliz. Sabe que eu falo disso? Tá? Então assim, cara, eu sou feliz onde eu estou. Eu fui feliz nas empresas onde eu passei, nas organizações onde eu passei. E as portas, graças a Deus, estão abertas em todas as organizações onde eu passei. Pela forma com que eu lidei, com que eu levei adiante os desafios, eu exercitei o meu papel nessas organizações.
E eu sempre levei muito a sério. Transmitir essa plenitude para as pessoas. Com toda certeza. Quando eu me aposentei no Banco do Brasil, o Banco do Brasil tinha um sistema que era abono na sua idade. Aposentei não, quando eu me demitido. Desculpa, eu falei aposentadoria, né? Não, quando eu pedi demissão do Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem o seguinte, lá ele concede, ele faz um cálculo de seguinte, o funcionário ele recebe por 30 dias de trabalho, tá? Só que tem 7 meses no ano de 31 dias. Opa, você está trabalhando 7 dias a mais. Tá? Isso é antigo no Banco do Brasil, isso permanece até hoje, eu acho, né? Acredito. Tá? Só que tem um mês no ano de 28 dias, que é fevereiro. Então ele deduz, ele dá 5 dias de abono, assiduidade por ano, e se você não usa, você vai acumulando. Quando eu saí do banco que eu pedi demissão... 16 anos depois? Não, mas eu usava também, claro, 16 anos depois, mas eu ainda tinha mais de 30, ou seja, tinha aproximadamente 6 anos de abono que eu não tinha usado, que vieram inclusive no meu cálculo rescisório. Veio com dinheiro no final. Tinha mais de 30 bônus que eu não utilizava. Não que eu acho que não faça sentido, eu acho que faz sentido sim, você tem que tirar férias, eu acho que você tem que exercitar, mas eu estou falando aqui de ausência por motivo de saúde. Tá? E o abono ele era utilizado também no lazer. Eu sempre utilizei. É claro, em 16 anos eu tive, há de convir que eu tive muitos abonos aí. Tá? Mas eu usava muito, eu sei usar muito bem as horas de lazer, as horas de folga que eu tenho, os dias de férias que eu tiro. Como que você busca esse equilíbrio? É esporte, é hobby? Eu estava mostrando para o Rafael, nosso PR hoje, eu estava batendo um papo com ele vindo para cá, e aí ele falou assim, caramba, seu dia começou que hora? Eu falei, começou cedo. Tá? Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí abri no aplicativo e falei, já 5,5 km eu já fiz hoje de manhã. Tá? Eu tenho uma média de ou andar ou correr por dia, a minha média diária ela está 6,8. Então eu faço todos os dias uma caminhada. O dia que eu não faço, dá uns 12, 13 mil passos. Eu faço isso quase todos os dias, eu caminho. Na rua, cara, eu faço rua, eu faço esteira. Cara, onde der. Nas minhas viagens eu não deixo de levar um tênis. Porque eu gosto, de circular na cidade, eu vou caminhando, meu momento de... Eu vou para a França, eu levanto 5 horas da manhã e, cara, eu vou para Montpellier, por exemplo, até 6h30 da manhã eu faço caminhada lá e eu acho que eu conto nos dedos a quantidade de pessoas que eu encontro. Que é uma cidade do sul da França, litoral. Acho que as pessoas acabam levantando mais tarde, né? E começa a trabalhar mais tarde. Então, assim, cara, quando o pessoal levanta, eu já tomei café, já fiz meus 8, 10 quilômetros de caminhada. Eu acho que faz sentido. E a alimentação também, eu acredito muito na alimentação. Não que eu seja um cara que, assim, eu sou o cara certinho na alimentação, caxia. Mas eu sou um cara que normalmente eu não janto. Tá? É uma sopa, é uma salada, é um iogurte e uma fruta. Já tem refrigerante, deve ter, sei lá, quase 20 anos que eu não tomo. Mesmo? Tá? Sou adepto ao suco, à água, ao chá natural, não de caixinha, porque tem cafeína, eu não posso cafeína. Tá? Eu descobri que eu também não, viu? Tô há 6 meses sem. Mas se eu tomar cafeína, é sério? Sério? Se eu tomar cafeína, cara, se eu tomar café agora, eu vou dormir às 4 da manhã e levantar 5. Eu tomava 15 expressos por dia. Tô doido. Eu já tomei muito café na minha vida, já fumei bastante, mas tem mais de 20 anos, tem 25 anos que eu parei de fumar também. E parei de fumar porque eu acho que não estava me fazendo bem. Tá? Você tem que você chega a uma certa idade, uma certa fase da sua vida, que você tem que prestar atenção a alguns sinais. Tá? E hoje, eu acho que o meu grande sinal hoje chama-se Theo e Beatriz. Eu ia falar o Theo de 2 anos e 5 meses, né? Aqui, né? E a minha família, minha esposa é uma pessoa que me apoia em absolutamente tudo, me acompanha na minha jornada, nas andanças. Mudamos, eu já morei em cidade no interior da Bahia, que a gente comprava um caminhão, um carro pipa por semana. O médico ia segunda-feira no posto de saúde, porque não tinha clínica na cidade. Meu Deus, tá? Fazendo carreira, em função de carreira. Dá um exemplo, naquela época, hoje é uma cidade completamente diferente, claro, Candeal. A 57 quilômetros de Feira de Santana. Mas em 1990, a água que a gente tinha em casa era de carro-pipa que vinha uma vez por semana. A gente comprava água, ou a prefeitura nos ajudava também. Às vezes a prefeitura ajudava a população, concedendo também, porque a prefeitura naquela época tinha 2 caminhões que abastecia, ajudava, porque não tinha. Não tinha água encanada, não tinha absolutamente nada. Então, assim, já passei por poucas e boas aí, eu acho que já falando de resiliência, né? Tá? E isso em função até do meu propósito de carreira naquela oportunidade. E a minha esposa me acompanhou em absolutamente tudo. Quando eu saí do Banco do Brasil, que eu entrei na Visanet, na Cielo, a gente morava em Salvador, eu fui para Manaus. Eu não conhecia o negócio, não conhecia a cidade, tá? E assim, eu tive que contratar pessoas, alugar uma sala para começar do zero.
lá naquela oportunidade. Cara, ela não Você titubeou foi e ela me acompanhou. comercial regional lá. Eu fui regional lá. E ela me acompanhou. Então, assim, por isso que eu tô falando, família, eu acho que é muito importante. A base, né? E a gente tem que retribuir, né? Com certeza. Sempre. Eu costumo falar que a família, né, e principalmente o companheiro ou companheira, é o grande catalisador da carreira um do outro, para cima ou para baixo. Se não fosse ela, se não fossem os meus filhos que também tiveram total resiliência me acompanhando isso tudo aí, foram sacrificados, perderam um ano de escolar em função das minhas mudanças. essas trocas. Assim, eu não teria chegado onde eu cheguei. Tá? É claro, você chega aqui com muita determinação, com muita dedicação. Eu acho que tem todo trabalho, acho que tem todo um aparato aí, tá? Mas teve o apoio deles constantemente. Eles foram sempre muito resilientes e apoiadores. E aí, cara, você chega em uma certa fase na sua vida que eu te falei, você valoriza muito mais as relações, você valoriza muito mais as pequenas coisas. O Theo nasceu há 2 anos e 5 meses atrás, minha vida mudou radical. Ele é preciso, Mas mudou muito. 2 anos e 5 meses atrás. ele A Beatriz chega daqui a 5 meses. Daqui Então, 5 assim, meses. a expectativa é muito grande, né? Eu fiz uma viagem, assim, não foram os pais de Theo que fizeram viagem para fora para fazer enxoval. Foi você. Eu que fiz a viagem fazer enxoval. Entendeu? Já viaja pouco, né? Eu trouxe carrinho da França, pra você ter uma ideia. Eu trouxe, demais. cara, porque, sabe, não tem uma viagem que eu faça, por menor que seja, tá, que eu não pense em alguma coisa para Eu queria muito o Júlio como meu tio, alguma coisa assim. Seria fenomenal. Não, mas eu falei de neto, filho. Uma coisa aqui, Júlio, você é um cara, você, pra mim, de verdade, não escondo de ninguém isso, já tinha falado, inclusive, na Find algumas vezes. Pra mim, você falou algumas vezes já. Que pra mim você é um dos executivos que eu mais respeito, mais me inspiram comercialmente falando. Assim, eu acho que você tem uma. E não é pela. Lógico que muita gente pode pensar que pela forma que você atua, essa energia toda, esse perfil já que talvez seja naturalmente, né, comercial, o tempo inteiro inspirando gente e tudo. Mas eu acho que é pelo foco, também pela questão que eu falei da memória, dos números e tudo. Então eu acho que a composição como executivo e da sua história foi muito pautada, né, em vendas, em áreas regionais de vendas e tudo. De 35 anos nessa brincadeira. 35 anos isso. A pergunta, e acho que todo mundo que assiste o nosso Findcast aí, eles costumam, acho que, gostar muito pô, como que ele fez para chegar lá e o quanto que ele teve de controle disso. Tem muita gente que é levada na maré, assim, tipo, a empresa precisou, eu fui, isso era o que estava pegando na época, me chamaram, beleza. E a carreira, na nossa opinião, eu diria talvez em nome da Find, opinião da Find, assim, é a carreira de cada um, cara. Eu acho que você consegue, lógico que você não tem controle de tudo, mas você consegue trabalhar e ter uma trilha. Nunca é linear, por isso do Findcast aqui do tema, mas você consegue ter algum controle se você tiver um objetivo claro daquilo que você quer, o propósito de fato da sua carreira, isso pode ser muito legal. Eu queria ouvir isso de você, cara, assim... Porque você fez administração, não era necessariamente o caminho ser um cara comercial. Óbvio que hoje, como general manager, tem outras funções que você precisa realizar, outros temas que você precisa tomar conta e tudo mais. Mas que momento que teve esse plot twist? Você fala, cara, eu sou esse cara comercial e que você pegou esse rabo do cometa aí e decolou na carreira, cara? Na realidade, quando você fala de administração, eu fiz administração com habilitação em marketing, né? Então, assim, estudei muito mercado também. Mas, assim, cauda do cometa. Cara, na minha época de Banco do Brasil, o Banco do Brasil mudou muito. Acho que está muito mais dinâmico, está moderno. Mas na minha época, você não era remunerado por vendas. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou. E você era de vendas já no Banco do Brasil? Porque, na realidade, eu trabalhava em agência, né? Ou eu fui gerente de expediente de agência, ou fui gerente de atendimento de agência, ou fui gerente geral de agência. E a agência é avaliada em função de performance. Performance, ela vem através de vendas, ou de produtos e serviços, né? Ou de contratos de financiamento, que não deixa de ser uma operação também comercial. É financeira, mas ela tem um cunho comercial, né? E daí, assim, o que me incomodava, que me deixava inquieto naquela oportunidade, naquela época... Por melhor que fosse a minha performance como agência, como gerente, eu não tinha uma remuneração diferenciada e eu via que o mercado já pagava. Tá? Pagava comissão, eu via algumas empresas com bônus, com ações, alguma coisa nesse sentido. E eu falava, por que a gente não tem? É incentivo, por que não tem, cara? Tá? Então, eu acho que isso me moveu também na época, a minha saída do banco, porque eu queria alguma coisa diferente. E a proposta da Cielo, da Visanet, era uma proposta diferente.
Era uma proposta com remuneração variável, depois veio stock option, com E já veio, no bônus caso, e já tudo. veio comercial, assim. Já vim comercial, já fui comercial. Tá? isso é demais, E aí, cara, assim, o fato de gostar de vender, assim, a minha agência no Banco do Brasil, as 4 agências que eu passei no Banco do Brasil, graças a Deus, sempre foram campeãs de venda. É mesmo? Campeão de venda de capitalização, de previdência, de CDBs na época. Então, assim, tinha um monte de coisa. E de cartão. Por isso que eu me identifiquei com dinheiro de plástico também. Foi o que me fez sair na oportunidade, porque a VisaNet surgiu em 96, tá? E na época a minha agência tinha a melhor performance de cartão na Bahia. Entendeu? Você já então, conhecia assim, bem a VisaNet? Porque... Não, na realidade, porque eu fui para a VisaNet no início. Então, ela tava Eu comecei ali, né? praticamente o nascimento, 1 mês e meio depois do. Eu mesmo que fui, trabalhei lógico, muito mais adiante, ali 2006, 2007, por aí, que eu entrei lá, eu não conhecia. Pra mim, eu até confundia. Muita gente confundia com a Visa, né? Visa. Não era Visa, não é bandeira, é outra coisa. É porque a Visa a Visa era um dos acionistas, Claro, né? claro. E ela processava exclusivamente Visa naquela oportunidade até o ano de 2010. Sim. Até, para ser mais exato, dia 30 de junho de 2010. Tá? Eu lembro. Já que você está falando de data, né? Impressionante, né? falo, cara. E aí, voltando à questão, eu falei, poxa, eu quero uma empresa diferente. Eu quero uma empresa onde eu possa desempenhar o meu papel, eu possa ser mais produtivo e ser recompensado por isso. No início, Júlio, no início da operação, você foi? Que ano que você foi para Foi em 96. Então, ela foi começou em no início fevereiro, mesmo. ela começou em fevereiro de 96, e em 8 de abril de 96 eu já era Ou funcionário. seja, você foi funcionário 30, 20, qualquer coisa sei assim. lá, alguma coisa, mais ou Deve menos ser alguma assim. Eu coisa não assim. lembro nem o número, cara. A gente entrevista muitos executivos aqui e muitos empreendedores também. Você acha que esse foi um momento de empreender seu, de certa forma? Totalmente. Tipo Totalmente. assim, você não tinha as caixinhas todas arrumadas? Cara, Teve dia que eu saí de uma situação extremamente cômoda. Porque a grande maioria dos meus amigos que entraram, meus Seguiram contemporâneos lá. do Banco do Brasil, Era uma estatal, se né? aposentaram no Banco do Brasil. mesmo. Eu encontrei com eles há 2 meses atrás, no interior de Goiás, nós fizemos um encontro lá. Tá? Eu me ausentei por 2 dias, eu falei do equilíbrio. Tá? Passei 2 dias, inclusive, que eram dias úteis lá com eles, né? no lazer. Tá? Era um encontro de ex-funcionários lá. Tá? E assim, só eu estou no mercado. Eles todos aposentados, ou empreendendo, ou fazendo absolutamente nada em casa. Algumas coisas diferentes, ou outro está lá em ações e aí por diante. Tá? Então, assim. Minerando criptomoedas? Os caras me chamavam de louco naquela época. Porque você entrava no Banco do Brasil. Você imagina que eu entrei no Banco do Brasil em 1980. Tá? Você entrava no Banco do Brasil para se aposentar. E eu entrei no Banco do Brasil. 89, eu nasci. Eu sou de 82, você já estava lá na correria. 82. 82 eu já tinha 2 anos de trabalho. Tá? Isso aí. Então, assim, eu entrei no Banco do Brasil pensando, inclusive, em fazer carreira. E pensando em me aposentar Você no tinha mínimo, essa mente, no você mínimo fez, como né? gerente geral. Fiz uma carreira, cheguei a 16 gerente anos. geral. E fui gerente geral de 4 agências, tá? Aí depois eu falei, calma lá. A mais, Cielo. né? Entrei a Cielo como gerente, tá? Gerente de relacionamento, gerente de filial, gerente regional, de relacionamento, esse era até o ser nome, o diretor de varejo. Na Cielo. Eu lembro. Eu galgava isso aí, tá? Circulei em outras empresas, tá? Até chegar à posição que eu estou agora, tá? Então, assim, eu acho que isso tudo é em função de um planejamento. Eu acredito em planejamento. Sim. Eu acredito em projetos de futuro, tá? E projeto de futuro, como eu disse, eu acho que, assim, demanda paciência. Você vê hoje as pessoas entrando no mercado de trabalho e, assim, já querem ser promovidas no primeiro ano, nos primeiros meses. Eu tive um bate-papo com aprendizes há 2 anos atrás na empresa, tá? E eu dou espaço para o pessoal falar. Eu tenho lá um brunch com o Júlio a cada 45 dias. Eu faço por área. Chama brunch com o Júlio? Brunch com o Júlio. Eles vão, sentam comigo. Copiar A gente faz, a gente faz um brunch e assim, é sem filtro. Um brunch sem filtro onde não entram líderes. Tá? Legal. Pode falar Líder nenhum, pode falar o que quiser, vão para lá, é sem filtro, a gente fala de vida pessoal, de vida profissional, de desafios de mercado e tudo, né? Tá? Então, assim, eu gosto muito de fazer isso aí. Tá? Eu acho que faz parte do meu dia a dia, faz parte do DNA E apareceu muito desse imediatismo? E é isso que eu ia falar, tá? E aí, não desse brunch, mas eu fiz um café diferente com aprendizes que estavam entrando, e aí um deles me pediu a palavra, eu tinha 1 semana de empresa. Aí ele falou assim, quando é que eu vou ser efetivado? Meu Deus. Então você imagina que a gente vê muito disso hoje. O nome dele era Enzo também?
Não. A gente vê muito disso hoje. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas entram no mercado de trabalho. Você vê, eu demorei, não que tenha que ser assim, não que tenha que demorar 40 anos para você chegar a uma posição de CEO. Tá? Mas eu demorei muito tempo, inclusive, para ser diretor de empresa, de uma grande empresa, da líder de mercado. Eu fui diretor da Cielo. Na época, eu acho que assim, tinha um fator de realização e de referência gigantesco, né? Eu lembro assim, dessa sensação. Mas, cara, assim, foram mais de 10 anos, foram 12 anos na empresa para eu poder ser diretor. É muito entregar para depois receber. É claro, empresa, sem dúvida. Né? E outra coisa, você precisa se desenvolver também. Sim. Eu tive uma diretora de pessoas, a Andréa Marques, adoro ela, muito sensacional. Ela tá na não, ela se aposentou, ela está lá como conselheira, né? Tá? Para mim é uma super referência. Ela era brilhante. Ela é uma referência em pessoas, em cuidado, tá? Sim. E eu tive algumas conversas com ela, eu acho que assim, eu devo muito da minha carreira a Andréa e ao Gouveia, que você conhece, né? Gouveia é um grande amigo aí, né? Outro exemplo professor. Comercial. Ele disse que eu sou o melhor comercial que ele conhece na vida. Eu falo que isso é bondade porque nós somos amigos, né? Época do mas assim, também? Ele também conhece todo mundo, né? Também Trabalhamos junto. Que isso, pelo amor de Deus, eu não mereço tanto, tá? Então assim, mas a Andréia foi uma pessoa que numa das conversas com ela falou assim, Julio, você precisa programar melhor, você precisa programar sua carreira, cara. Tá? Desde o desenvolvimento da sua faculdade, a sua pós, seu MBA, parará. E assim, cara, traça um projeto. Tá? Eu achei super legal esse bate-papo que eu tive com ela no interior da Bahia e eu acho que isso fez muita diferença na minha vida, num evento que a gente estava lá. E é claro, pessoas que fazem diferença, eu citei 2 nomes aqui que para mim são 2 nomes importantíssimos da minha carreira. Então, o André e o Gouveia, que são 2 referências, né? Sim. Uma referência em pessoas e a outra referência também em pessoas e em negócios, né? Agora, Júlio, eu vou te cortar aqui para um ponto importante. Muitos nessa situação que você esteve, e a gente conhece alguns e fala com muitos executivos todos os dias, você sabe da nossa função no mercado, muitos na sua situação recebendo um feedback, uma recomendação de um outro executivo, eu digo, o que ela está falando? Eu sou diretor já. Eu já estou fazendo o que eu preciso fazer, eu já cheguei longe, cheguei onde eu precisava chegar, ou a mente está limitada já, e não ouve. Você ali, como um eterno aprendiz, falou assim, cara, que legal, faz sentido. E perde aquele... Humildade, que falando, né? Humildade que sempre. Ser treinável. Exato. É claro. Exato. Ser treinável sempre. A vida é um eterno aprendizado. Você escutou e usou disso e claro. deu saltos mais altos por conta de uma recomendação como essa. Com toda certeza. Tá? Que demais. Assim, aconteceram algumas coisas na minha vida, questão relacionada à saúde mesmo. Eu já pesei, você falando que você faz 6,8 km todo dia, mas eu já pesei 97 quilos. Tá com quanto? Tá, quando eu parei de fumar, eu resolvi parar de fumar de uma hora para outra. E aí, assim, com um ano e meio, eu engordei, acho que 16 quilos, alguma coisa, 16, 17 quilos, mas eu joguei fora isso aí depois. Não fala que eu perdi, não, porque se eu perder, você pode achar, né? É isso aí. Eu joguei fora, tá? Eu joguei fora isso aí, tá? Joguei fora. E eu resolvi mudar a minha vida de uma forma radical. Tá? E eu ouvi, inclusive, aí, é claro, engordei, comecei a sentir dor na coluna. Tá? A coluna, cheguei até a fazer uma cirurgia, tá? E quando eu falei não licença, eu trabalhei logo em seguida. Minha esposa me chamou de louco. Eu falei, pelo amor de Deus, como é que você faz isso, né? A revisão da minha cirurgia, eu fui dirigindo e o médico foi me acompanhar até a porta do consultório. Aí, 15 dias depois, ele foi acompanhar até a porta do consultório. Aí ele falou assim, quem é seu motorista? Quem é o seu táxi? Eu falei, não, eu estou dirigindo. Ele falou, cara, você vai comprometer meu CRM. Você não tá fazendo isso. Eu falei, claro, eu estou trabalhando, inclusive. Ele falou, pelo amor de Deus, você é louco. Mas isso é energia, cara. Mas é por aí, né? Então, assim, naquela oportunidade, eu tive um médico na Bahia, fui fazer uma consulta com ele, ele falou assim, cara, é o seguinte, ou você perde peso ou você cai na faca. Nossa. O neuro. Ele fez uma tomografia, não foi nem a outra naquela época. Eu falei, por quê? Ele falou, não, cara, excesso de peso, você está prejudicando a sua coluna. Eu falei, então eu vou perder peso. Ele falou, vai mesmo? Você botou na cabeça. Personal, academia, parará, de lá pra cá eu nunca mais parei, cara. Que coisa boa. Tá? Quando foi isso? Isso foi em 99, faz tempo 2000, assim. mais de 20 anos. Coisa boa. Mais de 20 anos. É por isso que eu falei, com o passar dos anos, a gente vai criando alguns hábitos e hábitos diferentes, né? E que façam com que você tenha aos 59 com uma aparência, sei lá, de uns 55, pelo menos. Dá pra dar menos aí, pô. Tem uma pergunta que a gente já é costumeira nossa aqui, que é perguntar. Quantos % do seu sucesso hoje você deposita em sorte, né? Estar no lugar certo na hora certa, e quanto em esforço, realmente, transpiração? Eu acho que 1% sorte.
Não sei quais foram as outras respostas, mas eu acho que assim, a sorte caminha ao lado de quem é determinado, de quem é comprometido, de quem está disposto a fazer a diferença na vida dela e na vida das pessoas. Tá? Quando você se compromete, quando você, inclusive, tem um projeto de vida, quando você encara os desafios de uma forma diferente, tá? Pensando no quão de bem você vai fazer, porque eu acho o seguinte, eu quero deixar um legado aqui, cara. Meu legado é transformar vidas. Tá? Então, assim, eu acho que a sorte acaba caminhando ao nosso lado. Tá? Mas é muita inspiração, é muita transpiração, é muita dedicação. Sem isso, cara, você não chega a lugar nenhum. Não adianta, fator sorte. Eu jogo em Mega Sena uma vez por ano, só na Mega de Natal. Tá? É de virada, cara, é de virada essa aí. É mais Fala Natal isso aí. do que acreditar claro, que vai sem virar mesmo. dúvida, cara. Poxa, mas não é isso, cara. Pelo amor de Deus. Eu acho que assim, a sorte ela anda junto com quem é do bem. Ela anda junto com quem quer transformar vidas, com quem pensa no bem, com quem trabalha pensando em resultados que possam ser sustentáveis e que possam ser bons para todos. Isso, que promovam isso aí. Né? É isso aí. Com certeza. O Vitinho, né, que é nosso sócio, ele tem ele na verdade pegou de alguém essa frase, não lembro de quem, mas é ótima, né? Assim, a sorte quando me encontrou, ela me encontrou trabalhando. Sem dúvida, claro. Eu tava trabalhando. É isso aí. Bom, estamos chegando já no final aqui e eu queria te fazer uma pergunta, né? Para todo mundo que está nos assistindo aqui. O que você deixa de visão, dica para os novos empreendedores que vêm aí nessa nova geração, novos executivos que vêm por aí? Estude o mercado, estude as oportunidades, tá? Entre de cabeça, mas assim, entre de cabeça de uma forma totalmente planejada. Tá? E assim, o que eu posso dizer para eles é: acredite no Brasil, acredite no mundo e acredite nas pessoas. Tá? E acredite nos seus projetos, porque eu acho que se você não acreditar em você mesmo, tá? Você não consegue chegar em lugar nenhum e você não consegue empreender. Eu acho que assim, empreender... Eu fiz um curso de empreendedorismo em Boston, no Babson College, há, 14, 15 anos atrás. Tá? E eu vi muitos insights super legais lá. Você sai de lá com a cabeça diferente, assim, um turbilhão de pensamentos. Mas você fala assim, como é que eu coloco em prática? Tá? Eu acho que você tem que colocar em prática a partir do momento em que você crê em você, tá? Em que você pare e dedique, tá? Cara, nada vem de graça. Nada cai no colo, entendeu? Tá? Principalmente de quem rala muito, de quem nasceu numa maneira completamente... numa família de uma origem bem mais simples como a minha. Tá? Nada vem de graça se você não se dedicar. Então eu digo para esse empreendedor, eu poderia dizer para ele assim, estude bastante. Estude o mercado, estude as pessoas, escolha as pessoas certas para trabalhar, tá? E se jogue, entre de cabeça nos projetos. Acredite que esse projeto ele tem que ser um projeto transformador. E quando eu falo em transformador, ele tem que transformar pessoas, tem que transformar a sociedade. Porque eu acho que enquanto inserido no contexto social, tá, a gente tem que retribuir para a sociedade um pouco daquilo que a gente extrai dela. Com certeza. Tá? E a gente retribui... abrindo novas oportunidades de trabalho, desenvolvendo mais pessoas e gerando mais riqueza para a nação. Com certeza. Espetacular, Julião. E para finalizar do meu lado aqui, o que você tem de indicação de algum livro, algum filme, alguma série para essa pessoa que está nos assistindo? Alguma coisa que esteja lendo, acompanhando, que você gosta. Se eu começar a enumerar os vários livros que eu leio, eu estou lendo mais ou menos uns 5, 6 livros agora. Porque a gente fala em tanto minimalismo. Porque não dá para ler um só, né, cara? Eu acho que tem mais de um dele andando por aí, cara. Tem o quê? 36 horas no dia dele? Não, achei que você fosse falar, tem 36 Júlios andando. Mas você não precisa passar 2 horas por dia fazendo leitura, mas sim 15, 20 minutos e que sejam 15, 20 minutos dedicados e focados. Porque eu acho que foco é tudo. Tá? Tem um livro que eu li há um pouco tempo atrás, que é Essencialismo. Muito bom, cara. Ele tem, se não me engano... É brasileiro ou não? É brasileiro. Isso me bem pegou agora, cara. Desculpa, mas assim, me fugiu o nome do autor, tá? Tranquilo. Eu não tenho certeza se o Nizam fez o prefácio dele, mas eu vi o Nizam falando muito também desse livro, tá? Agora tem livros... eu acho que o próprio nome já diz tudo, né? Tá? Como levar a vida de uma maneira diferente. Beleza. Tá? Eu acho que, assim, buscar o essencial. Tá? A gente passa muito tempo da nossa vida querendo juntar tanta coisa, tá? E sem necessidade, né? Eu acho que a gente tem que... essencialismo, livros voltados a minimalismo. E tem alguns livros que eu li há muito tempo atrás e que esses livros continuam na minha memória, cara. Tá? Um deles é do Howard Schultz, esse eu lembro, que é o Dedique-se de Coração. Esse cara ele criou a Zappos, que foi vendida para a Amazon.
alguns anos atrás. E ele vendeu por, se não me engano, em torno de $200 milhões. Tá? O fim da carreira dele não foi tão legal. Acho que ele acabou estando deslumbrado aí com dinheiro, com sucesso. Tá? Mas eu dedico de coração, desculpa, não é do Howard Schultz, mas a história é outra. Tá? O Howard Schultz, ele é o cara que criou a Starbucks. Tá? O Tony Rasch, que é de um outro livro, tá? Que é o cara das Apos. Tá, que me foge o nome desse. Me foge o nome do livro. Mas é do cara das Apos. Tá? É, do cara das Apos que ele vendeu. Como que você falou? Tony Rasch. H-E-E-I-S-H. Tá? Rasch. Tá? Alemão? Não, ele é americano. Tá? Cara, me foge o nome do livro dele, mas assim. Fica tranquilo. A tecnologia está aqui. E esse cara, ele fala muito de empreendedorismo. Tá? Que demais. Ele fala, mas esse é um livro que eu tenho ele na minha mesa, para você ter uma ideia. Mas me foge aqui agora, você está falando isso aí, tá? Só a gente passa depois. Não, agora. Coloca nos comentários questão depois. de honra. É claro, sem Enquanto dúvida. ele procura aqui, claro. Queria te agradecer, Júlio, por quem ter agradece vindo sou aqui. eu pela oportunidade, cara. De verdade, foi um prazer enorme. O Gabay já te conhecia já de longa data. Para mim, eu já tive Satisfação um garantida, tá? contato. Desculpa. Boa. Satisfação garantida. Esse é um cara de exemplo de empreendedor. Acho que são dois, desculpa só ter interrompido o filme, tá? Acho que são dois empreendedores que, assim, eu acho super legais, tá? Porque o Howard Schultz, esse cara, ele estudou o mercado de café na Itália. E ele replicou isso em Seattle e hoje você vê a Starbucks é sucesso no mundo inteiro. Tá? E ele conta um pouco da história dele, o quanto ele batalhou para chegar onde ele chegou. E o Reich, inclusive, ele teve um primeiro empreendimento que não deu certo, tá? Mas o segundo foi a Zappos, que depois foi vendida por mais de 200 milhões para a Amazon. Tá? Alguma coisa, né? E assim, muita coisa, né? Esse cara, ele foi um dos precursores, inclusive, do e-commerce nos Estados Unidos. Tá lá na região ali próxima do Vale do Silício. Tá? Então, acho que assim, eles têm várias lições de empreendedorismo que são muito legais. Ele fala de dedicação, ele fala de aprendizado, ele fala de resiliência, eu acho que fala de tudo. Esse essencialismo não puxa muito para o Não, ele puxa muito para o seu lado, para a sua vida. Mesmo, é isso aí. Na vida mesmo, tá mais sem dúvida. Interessantíssimo. O essencialismo me pegou aqui. Sem dúvida. Bom, vou finalizar aqui do meu lado falando... Eu não tinha te conhecido ainda, né, com tanta profundidade e confesso que foi um prazer enorme poder conhecer e né, vivenciar um pouquinho da sua história linda. E realmente agora eu consegui personificar o que o Gabay sempre falou. Meu Deus do céu. Obrigado por compartilhar com a gente tamanhos, assim, detalhes, valores que você tem. Eu acho que você se mostrou um executivo de sucesso, mas antes de mais nada, um cara muito humano. E isso é uma coisa que a gente não pode se esquecer, ainda mais no mundo que a gente vive hoje tão dinâmico, tão corrido. Tão conflituoso. Com certeza. Então, gostaria de agradecer de coração mesmo, Júlio. Baita de um prazer. Considere a Find a sua casa também e também pode me considerar já como seu amigo. E vou passar aqui a bola pro Gabay. Boa. Julião, você sabe a honra que é, o orgulho que é tê-lo aqui. Como eu falei, foi uma disputa aí. Consegui uma agenda contigo, mas eu sabia que uma hora aconteceria. Eu espero que seja um estouro aí, né, cara, para os nossos canais também, trazer um executivo de tanto sucesso. Que isso. E acho que como ele falou, no meu linguajar futebolístico aqui, eu vou dizer, você é um craque dentro e fora de campo, cara. Que isso, eu não mereço tantos elogios assim, você pode ter certeza que o prazer é meu. A honra é minha de estar aqui compartilhando um pouco da minha história de vida pessoal, da minha história de vida profissional. E assim, como eu disse, eu acho que o grande legado que a gente deixa é transformação de vidas. Com esse nosso bate-papo aqui de 60 minutos aí, eu consegui ter levado alguns insights ou algumas provocações para o empreendedor, para o executivo, para o cara que está começando, inclusive, no mundo do trabalho. Cara, eu vou me sentir muito realizado. Você pode ter certeza que isso faz muita diferença na minha vida. E eu sou o tipo do cara que eu gosto de chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado. Eu durmo pouco. Eu durmo pouco. Eu durmo 5 horas por noite, 5 horas e meia, mas eu durmo. Tá? Eu durmo porque, cara, eu saio de casa de manhã, eu penso no quanto de vida eu posso transformar. Para o bem e para o não bem. Tá? Depende muito das minhas atitudes. Então eu acho que a gente tem que hoje ser muito ponderado nas escolhas, na fala, tá? Nas decisões que envolvem inclusive vidas.
Então, tuas ordens. Obrigado mais uma vez. Tá bom? Obrigado, Muito Julião. obrigado. Pessoal, chegamos ao final de mais um Findcast. É a segunda vez que eu não vou saber dizer o número que a gente já tá, mas eu acho que deve estar próximo do 10º já. E não quero deixar de pedir para vocês seguirem a gente aqui dentro, né? Se inscreverem no canal aqui no YouTube, curtirem, ligar sininho, Apertar o compartilhar com os amigos, com família, para que essa conversa que a gente teve aqui atinja a maior possibilidade de pessoas possíveis E e que transforme sejam vidas, né? impactados da melhor maneira possível. E como sempre, gostaria de deixar abertos os campos dos comentários para que vocês deem sugestões para a gente ou críticas. A gente está aqui realmente fazendo esse programa muito em prol também do impacto, em prol da sociedade e dos novos empreendedores e dos novos carreira das executivos. pessoas, isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Júlio, muito obrigado novamente. Saúde. Gabay, obrigado pela parceria de sempre. Tamo junto. Até a próxima. Prazer, valeu.